O ponto de vista público, também aqueles que nos acompanham em sala virtual. Vamos dar início a mais uma sessão, e neste caso a sessão de encerramento do ciclo do Seminário de História Religiosa relativamente a 2024. Para concluirmos o nosso percurso, em que percorremos inúmeros temas, inúmeras figuras, nesta última sessão vamos dar atenção à evolução histórica do culto e dos processos de organização. Para abordar o tema connosco, temos o Dr. João Pedro Pizarro, que muito sumariamente passo a apresentar a partir da ficha da sessão. Nascido em 73, é doutor em Direito Canónico pela Pontifícia Universidade Gregoriana, com a tese, o artigo 14 das regras de procedimento do Litis Iudex Dominus Jesus, um novo paradigma processual, mestre em Direito Canónico pela Pontifícia Universidade de Salamanca e em Teologia Sistemática pela Universidade Católica Portuguesa, licenciado em Teologia também pela Universidade Católica. É ainda bacharel em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem da Ana Guedes e licenciado em enfermagem pela Escola Superior de Enfermagem. É professor auxiliar convidado do Instituto Superior de Direito Canónico da Universidade Católica Portuguesa e presbítero. Ao João Pedro Pizarro, agradeço ter aderido ao nosso convite, ao convite de Sra. Religiosa, para estar connosco esta noite, ou esta tarde, para a abordagem deste tema. Também lhe dê respeito, creio eu, aspectos que não estão aqui propriamente neste breve súmula do currículo que acabei de dizer, mas pelo acompanhamento que ele faz também de alguns processos de organização. Certamente sobre isso ele poderá, entretanto, falar na sua própria abordagem. Atualmente nós teremos uma primeira parte expositiva e teremos depois uma segunda parte de observações e perguntas, podem ser colocadas tanto por aqueles que se encontram aqui na Catedral, como também por aqueles que nos acompanham em sala. Obrigado, Padre Nelly, pela apresentação e as suas gentis palavras. Boa noite a todos, ou boa tarde. Espero não ser muito aborrecido. A minha formação promovida em Direito Canónico e em História, uma conferência de História da Universidade Católica, acaba por ser sempre muito complicado para mim. O que proponho para esta tarde é fazermos uma viagem pela história, desde Nosso Senhor Jesus Cristo, começa toda esta aventura da santidade que a nós católicos nos diz respeito, até aos dias que são os nossos, que são dados a viver. Pois o processo de canonização ou de beatificação, uma coisa que veremos a diferença, não é pouco complexo. Para este processo canónico interliga-se a história, a teologia, a medicina e o direito. Eu vou centrar-me mais nas questões históricas, isto seja seminário de história, e não tanto nas outras, apesar de poderem ser igualmente interessantes. Nesta apresentação, proponho fazer uma abordagem em 6 pontos, muito breves. Cada ponto corresponde a um processo que a Igreja via e atribuía a santidade, não reconhecia a santidade aos seus membros, já falecidos, como é óbvio. O primeiro momento será o culto dos mártires, que irá mais ou menos até o século IV. Depois, os confessores. A canonização episcopal, a canonização pontifícia. Aqui vou dividir em 3 momentos históricos também, do século V a 1234, também explico porque esta divisão, 1234 a 1588 e 1588 até 83, até os dias de hoje.
Depois, muito sucintamente, também falaremos do processo de beatificação. Depois, uma breve abordagem do processo de canonização equivalente ou equivalente. Para a base científica desta apresentação, eu vou usar a estrutura básica e coluna vertebral desta apresentação, o trabalho do professor Cristóvão Jameson, que é usado no Studium. O Studium é um curso que a congregação, agora dicastério para as causas dos santos, utiliza para formar os postuladores romanos. Portanto, é um manual de estudo usado pela Santa Sé para abordarmos estas questões. Não pretendo dar uma definição de santidade, e penso que ao longo destas sessões já devem ter abordado várias vezes a questão da santidade. Mas, à leia da introdução, transcrevo o testemunho de Antónia Salzano Acutis, a mãe de São Carlos Acutis, um jovem que morreu com 15 anos, e um dos novos santos do novo milénio e modelo para os jovens. Passo a citar. É preciso sublinhar que o chamamento à santidade respeita todos os cristãos. No livro do Levítico, Deus exorta-nos a ser santos porque Ele próprio é santo. E também Jesus nos convida a sermos perfeitos como é perfeito o Pai que está no céu. No imaginário coletivo, santo é aquele que faz milagres extraordinários. Mas, para a Igreja, não são os prodígios que revelam ou não a santidade de uma pessoa. O que determina a santidade é, pelo contrário, o fato de a pessoa ter vivido com uma vontade reta e constante de fazer bem. Ou seja, ter vivido de forma heroica as três virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e as quatro virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança. E é precisamente estas virtudes que, no processo canónico para a beatificação e para a canonização, se vão investigar. Os peritos teólogos, os peritos históricos, a visão histórica, vai investigar o modo como os candidatos aos altares viveram estas virtudes teologais. E depois, posteriormente, porque o processo atual requer também fama de milagres ou de sinais extraordinários. Por exemplo, São Francisco de Assis, que foi marcado pelos estigmas, um sinal extraordinário, e depois pede-se a um conjunto de peritos, nomeadamente médicos, que façam uma peritagem sobre estes sinais. Abrindo parênteses e avançando um bocadinho, aos médicos não lhes é pedido que digam isto é um milagre. À comissão médica, na fase diocesana, que é a primeira fase de investigação, é-lhes pedido que, mediante um processo patológico que a ciência poderia apontar como desfecho a morte biológica, se deponham sobre o caso concreto e digam se, à luz da ciência atual, a cura realizada naquela pessoa tem ou não explicação científica. Pois compete ao Colégio de Cardeais em Roma decidir se efetivamente foi um milagre ou não. E quando chega a Roma, este atestado médico feito por três peritos médicos dos países de origem da causa, país de origem da causa, é depois, uma vez mais, escrutinado por 7 peritos médicos. Parece até que não sejam católicos, que analisem todos os dados clínicos do suposto milagre e que se pronunciem, uma vez mais, não se é milagre ou não, mas se pronunciem se, à luz da ciência atual, aquela cura era possível. E é isto que se pede aos peritos médicos numa causa de canonização ou beatificação. Entrando então no nosso primeiro período, que vai desde Nosso Senhor Jesus Cristo até ao século V, sensivelmente, o culto dos mártires, e é esta a primeira fase, nasce com a Igreja nascente também e com a perseguição que no início da Igreja ocorre com aqueles que professavam fé. Podemos ver que Santo Estevão foi o primeiro dos mártires. Lemos no Ato dos Apóstolos o primeiro relato de alguém que morre por causa da sua fé e por causa do ódio à fé. São duas condições para declarar alguém mártir. Não basta ser católico e ter morrido católico. Tem que ter morrido católico por causa da sua fé. Mais à frente, nesta minha exposição, vou-vos apresentar um caso de um indivíduo que foi considerado localmente santo, mas que depois o Papa intervém e diz: não, ele não pode ser santo. Era um clérigo que estava com os amigos numa tasca a beber e a fazer uma grande festa, saía perfeitamente alcoolizado cá para fora e com os amigos teve uma altercaçãozinha e andou à paulada com os amigos e acabou por morrer nesta situação.
Porque morreu e era padre, disseram que ele tinha morrido por causa da santidade e até tinha milagres, segundo os relatos da época. E o Papa vai dizer: não, este indivíduo, por muitos milagres que faça, não pode ser santo. Portanto, vai pôr um bocadinho de travão numa outra fase de beatificação e canonização. Deixem-me, não sei se sou muito claro, porque isto falar de história e estas coisas para mim são interessantes, não pelo ponto de vista histórico, mas pelo ponto de vista prático. Até mais ou menos a Urbano, a Urbano VIII, 1500 e qualquer coisa, não havia uma grande diferença entre beatificação e canonização. Usava assim indiscriminadamente os mesmos termos e, portanto, nesta primeira fase vou também indiscriminadamente usar uma terminologia não muito científica ou histórica. Se os historiadores aqui presentes que estão a ouvir, me desculpem. Então, estamos na primeira fase no culto dos mártires. A Igreja começa a sofrer as perseguições. Por tudo isto, alguns dos seus filhos e dos seus membros encontram a morte de modo violento. E, automaticamente, também, sem que a autoridade eclesiástica, os sacerdotes, os bispos da época, que usam também uma linguagem muito precisa, não é? Pudessem dizer alguma coisa, o povo de Deus começou a antever nestas pessoas que morreram por causa da fé e por causa do ódio da fé, motivo de veneração e motivo de imitação. Assim, são considerados mártires, e este período é compreendido mais ou menos até à última perseguição de Diocleciano, no ano 284 e 305. Depois desta data, surgem os confessores, que não tendo derramado o seu sangue, oferecem um testemunho de vida virtuosa e santa, com a realização inclusiva de milagres concedida por sua intercessão, quer ainda em vida, quer depois de mortos. Aqui também queria fazer um esclarecimento. Os livros que nos chegam desta época e os relatos que nos chegam das biografias destes santos não são relatos históricos no sentido como os que entendemos hoje. Não são para ser lidos à letra, porque os historiadores, à data, não lhes interessava saber se Santo Estevão tinha nascido no ano 3 antes de Cristo, se tinha vivido, tinha ido à escola primária, depois ao liceu, feito algum estudo superior da época, lá na escola rabínica, e depois tinha morrido apedrejado na praça pública no lugar X. Precisávamos mais saber eram os efeitos da vida deste santo, sinais de santidade, modo como deu as virtudes, modo como deu a vida. E muitas vezes, até para realçar isto, exagerava-se um bocadinho as questões dos milagres. Por isso, muitos dos milagres que nós lemos hoje, à luz e do modo racional do século XXI, podem-nos parecer de veras exagerados. Mas para a data é importante para sublinhar a ação de Deus na vida daqueles seres. As práticas funerárias destes primeiros tempos não diferiam em nada dos seus contemporâneos, dos romanos, com exceção da cremação, que não era utilizada. Isto também é um dado importante. O mais frequente era a inumação em lugares específicos fora dos centros urbanos, geralmente nas catacumbas. Com o relato da morte de Estevão, pode-se intuir que o corpo deste já era tratado com veneração. O próprio relato aponta para homens piedosos, não fala da família, não fala de amigos, fala de homens piedosos, que recolhem o corpo e lhe dão sepultura. É, contudo, com o relato da morte de São Policarpo, que nos surge o primeiro relato de veneração dos restos mortais deste santo. Explica, então, Vincenzo Cristoello, o autor que vos fiz referência há um bocadinho. Trata-se de um texto importantíssimo porque contém todos os elementos do culto dos mártires praticados na Igreja desde a sua origem. Permanece quase intacto nos séculos seguintes. Particularmente, primeiro, a sepultura do mártir torna-se lugar de atração e ponto de convergência e de prática de culto particular. Segundo, junto à sepultura reúne-se a comunidade com alegria e júbilo. Não se trata de uma mera celebração fúnebre que se celebra. O mártir vive no céu uma felicidade eterna com Cristo. Os seus irmãos exultam na terra e alegram-se na recordação da vitória por ele alcançada no supremo combate. Terceiro, esta reunião é certamente uma assembleia litúrgica, não é meramente uma assembleia de pessoas que se encontram, como nós fazemos individualmente, normais no cemitério, que é 1 ou 2 de novembro.
É uma celebração litúrgica, pois a comunidade que celebra, autorizada e dirigida pelo clero, trata-se de uma reunião litúrgica que exprime um ato de culto e admiração de caráter oficial e público. De modo particular, esta Assembleia reúne-se para recordar e celebrar o dia do aniversário do martírio de São Policarpo, que representa o seu dies natalis, ou seja, o dia do seu nascimento para o céu. E quinto, finalmente, exprime o convite a copiar e a enviar a carta aos irmãos mais distantes, indicando assim a existência de uma comunicação constante das notícias mais importantes entre as várias comunidades cristãs. A praxis do culto dos mártires vem a fixar-se no final do século III com a celebração do dia do martírio, dia esse que é fixo de modo definitivo e usado como calendário litúrgico e a romagem ao local onde o corpo se encontra sepultado. A única exigência para um cristão ser declarado santo, ou seja, para a canonização, era a certeza que este tinha efetivamente morrido por morte violenta, sofrida por causa do ódio à fé, e a data certa desta ocorrência levava ao culto público celebrativo dessa data. Surge também a veneração das relíquias, fragmentos de ossos ou desses mártires, ou o próprio corpo dentro do sepulcro. A veneração das relíquias levou a que estas fossem sujeitas a uma forma de autenticação por parte da hierarquia da Igreja, e não só das relíquias, como do próprio mártir. Esta autenticação já pode ser encontrada no século IV, com os mártires vindicati et non vindicati, ou seja, mártires que eram considerados reconhecidos e os não conhecidos. Dado como, por exemplo, esta veneração das relíquias, e voltando ao martírio de São Policarpo, vemos o testemunho dado por Ireneu na sua epístola, que passo a citar. Isto é a versão original do martírio de São Policarpo, por Marciano, de referência do texto online. O centurião, passo a citar, portanto, vendo a oposição levantada por parte dos judeus, colocou-o no meio e queimou-o segundo o seu costume. Depois, estamos a falar do corpo de São Policarpo, depois, pegamos nos seus ossos, que são mais valiosos do que as pedras preciosas e mais finas do que o ouro refinado, e colocamos-los num lugar adequado, onde o Senhor nos permitirá reunir-nos, como pudermos, com alegria e felicidade, e celebrar o aniversário do seu martírio para a comemoração daqueles que já lutaram na competição e para o treino e preparação daqueles que o farão daqui em diante. Estamos a ver que as próprias relíquias serviam de motivação, davam nota para a celebração litúrgica do dia da morte do mártir e eram veneradas como tal. E aí ajuda também teológica e pastoral para que os que ainda viviam pudessem imitar o exemplo daqueles que tinham morrido corajosamente pela fé. Esta vindicação tornou-se necessária na medida em que o número de mártires aumenta significativamente com as perseguições do imperador Décio, 250-251, que levou a uma clarificação por parte de São Cipriano de Cartago. Mais tarde, nos concílios de Elvira, 300, Cartago 340, novas normativas são emanadas para evitar a veneração daqueles que não respeitavam estas condições. E não só, algumas pessoas usavam as próprias relíquias de modo impróprio e indigno, como alfinetes que cortavam o cabelo, ornamentos, tipo brincos ou coisas do género. A Igreja teve também que pôr um bocadinho de travão no uso incorreto destas relíquias dos mártires. Com o Édito de Milão, 313, e com a consequente liberdade dos cristãos de celebrarem a sua fé, o culto dos mártires cresce exponencialmente, com a transladação das ossadas dos locais mais grandiosos, ou com a decoração das catacumbas, de modo mais explícito. Também a celebração dos dias natalis redobra o fervor com peregrinações aos locais de sepultamento. Surgem os ex-votos e os pedidos de relíquias para que o culto se possa realizar em lugares mais distantes. Também a fragmentação do corpo do mártir. Surgem também novas formas de literaturas geográficas, espacialmente ou acta martírio, em que, em boa verdade, são mais tratados geográficos do que biográficos, como já expliquei também anteriormente. Damos agora um salto para o segundo patamar da evolução histórica dos mártires e da sua declaração dos santos. Se trata do culto dos confessores. Paulatinamente, a consciência eclesial que a santidade não residia somente no martírio foi crescendo do século III ao século IV. Esta consciência naturalmente desenvolve-se após o Édito de Milão de modo vertiginoso, na medida que deixa de haver tantos mártires de sangue. São Dionísio de Alexandria afirmou, passo a citar,
A maioria dos nossos irmãos, pelo excessivo amor e caridade fraterna que têm entre si, visitam-se sem preocupação dos doentes, serviram-nos esplendidamente, cuidando deles em Cristo e morreram voluntariamente com eles, contaminados pelo mal dos outros. Atraíram a si mesmo a doença do próximo, assumindo voluntariamente o seu sofrimento. E muitos, que curaram outros e lhes devolveram a força, depois morreram eles próprios, transferindo a morte para si próprios. E o ditado popular sempre pareceu uma expressão de pura cortesia, então percebem concretamente. Sim, vão como lixo vão para os seus irmãos. O melhor dos nossos irmãos, presbíteros, diáconos e leigos, portanto perdidos neste modo de vida, receberam grandes elogios, de tal forma que este tipo de morte, resultando de uma grande piedade e de uma fé vigorosa, não parece de todo inferior ao martírio. Apertaram os corpos dos santos contra o peito, purificaram-nos os olhos e fecharam a boca. Depois levaram-nos aos ombros e puseram o cadáver perto deles. Abraçaram-nos, lavaram-nos. Enfeitaram-nos com vestes e pouco depois receberam os mesmos cuidados, porque os sobreviventes seguiram então sempre aqueles que os precederam. Fim de citação, Ministério da História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Deixem-me fazer um parênteses, está muito parecido com o trabalho. Este relato que São Dionísio de Alexandria nos deixou ficar num momento de epidemia de peste, faz-nos recordar um momento muito recente da nossa história, com a epidemia do Covid, na verdade. A única diferença é que estes são considerados santos em que tenham derramado o seu sangue por causa da caridade cristã, e tantos dos nossos profissionais de saúde, que já prestam homenagem, também perderam a vida, não por causa da fé, mas também este serviço e abnegação. Isto é só uma homenagem a todos aqueles que, pouco mais de 4 a 5 anos, deram a sua vida também. E este lado podia ser útil. Os critérios começam por ser o testemunho de uma vida vivida de modo perfeito, em fidelidade ao Evangelho, confessando a Cristo com palavras e atos, os confessores. Contudo, não havia propriamente uma praxis estabelecida para a canonização de um confessor. O promotor da canonização era muitas vezes o sentir próprio do povo, que aclamava em vox populi a santidade deste ou daquele, associada de seguida pelo clero e pela fama pública de milagres que lhe eram atribuídos. De resto, as geografias apresentam uma característica comum. Não pode haver santidade se não houver milagres. E estes ocorrem muitas vezes ainda em vida do santo. Esta realidade vem mais ou menos a ficar estabelecida até o início do século VII, com os escritos de Basílio de Cesareia, Efraim de Ciro, Gregório de Nisa, Atanário, Gregório de Naziano, Teodoro de Ciro ou Gregório de Tuto. Uma vez mais, e citando o autor Cristóvão, posso sintetizar o processo de canonização nestes 4 pontos. Primeiro, para a canonização de um monge ou asceta, manifesta-se já durante a sua vida. A fama de penitência e uma vida rígida e austera propaga-se fazendo com que os fiéis peçam a sua bênção e intercessão junto de Deus, confiando-lhe as suas orações. Entre estes encontram-se pessoas de grande credibilidade social, como sejam bispos, governadores, imperadores e magistrados, que vão pedir a intercessão destes monges ou ascetas. Segundo, este mesmo povo vigia e aguarda a morte deste servo de Deus para poder guardar e conservar o corpo, tido como um tesouro e fonte de graças e proteção de Deus. Terceiro, frequentemente já em vida se constrói um sepulcro digno e depois do morto é algo de exéquias muito solemnizadas. Procede-se à construção de uma igreja ou basílica no local do sepulcro. Quarto e último, deste modo pode considerar-se a canonização concluída, sendo este lugar fonte das romagens e peregrinações, é celebrada a festa litúrgica no dia da sua morte, e as suas relíquias são veneradas, muitas vezes, repartidas por outras comunidades mais distantes. Estamos a ver aqui um paralelo com a canonização dos mártires. Na verdade, a veneração, fama de milagres ou signos extraordinários, a sepultura em lugar condigno, a romagem no dia da sua morte e a veneração das relíquias resultantes deste sangue. Vou avançar um bocadinho, senão não teremos tempo. Entramos depois na terceira forma de canonização, passa a ser a canonização episcopal, que vai e está compreendida entre o século VII e o século XIII. A intervenção do bispo local no processo de declaração de santidade vai reforçar a credibilidade daquela que o povo de Deus já considerava santo. Portanto, agora começa a hierarquia a pôr a chancela e a ser o promotor da causa.
Se até aqui nós víamos que era um movimento mais ou menos espontâneo por parte do povo que reconhecia a santidade neste ou naquele indivíduo, agora é o próprio bispo que inicia o processo e faz a sua chancela, dando a garantia e a credibilidade da santidade do candidato aos altares. Esta intervenção começa sensivelmente por volta do século V. Eu, quando digo sensivelmente, temos que ver que em história não há um estanque. Não é? Estamos a falar de um copo onde podemos verter um líquido e ele fica lá sossegadinho. A história é muito permeável às questões de debate. É, as coisas não aconteceram. A única coisa que a gente tem história pode dizer é que fulano tal foi assassinado no dia X, porque é um registro fotográfico histórico. Não é? Caso contrário, a história varia e flutua. Mas, sensivelmente, a partir do século V, contudo, é no século IX que esta declaração passa a ser passada por uma Assembleia de Clero ou por um sínodo episcopal, mantendo-se os dois anteriores passos processuais, a saber, a elevatio e a translatio corporis. O que é isto? A elevatio é a remoção do corpo do candidato ao santo do sítio onde está para um sítio mais digno e depois a transladação do corpo para a basílica ou para debaixo de um altar. Dou até, por exemplo, se alguns dos senhores e senhoras aqui presentes que estão a ouvir visitaram alguma das basílicas em Roma, por exemplo, São Pedro, podemos ver nos altares laterais uma quantidade de papas que foram canonizados e estão ali para a veneração pública e expostos sobre o vidro. Aqui perto também podemos encontrar, aqui na nossa igreja dos congregados, podemos encontrar também um exemplo disto que acabo de dizer. A elevação é então, pois, a exumação do corpo do santo do seu sepulcro original para um outro de caráter mais nobre e digno, com destaque muitas vezes sobre o altar principal da igreja basílica, como já disse. E esta é chamada a translatio corporis, a transladação do corpo. Já existe, sobretudo na segunda metade do século IV, um novo mecanismo para realçar estas duas realidades, da elevatio e da translatio corporis, que se prende com a descoberta inventio do corpo dos mártires. Ou seja, neste século IV começa-se a descobrir o local de sepultura de muitos mártires que até aqui estavam desconhecidos. Sabia-se que tinha sido morto por o imperador Tantos, que tinha sido sepultado na catacumba X, mas não sabia o local exato. Então, esta inventio pode parecer invenção, leiam como quiserem, mas é a descoberta do corpo total do mar. Já de versão popular, mas que se desconhecia a sua localização física. Grande impulsionador foi o Papa Damaso, 366-374, continuado por tantos outros, entre eles Santo Ambrósio, pelo Imperador Teodósio, 415, o Oriente, entre outros. Neste período cresce também a necessidade de reconhecer a santidade aos primeiros bispos de uma determinada diocese, ou aos fundadores de grandes igrejas, ou aos abades, fundadores de mosteiros ou comunidades religiosas. Esta prática, de resto, mantém-se hoje com a maioria das nossas congregações e institutos de vida religiosa sagrada a pedir a canonização dos seus fundadores, passarem pela Dicastério da Causa dos Santos, em que a maior parte das causas metidas são fundadores de unidades religiosas que os seus membros reconhecem a necessidade de poder criar a própria instituição. Então, a prática da invenção, elevação e translatio corporis não era um assunto tomado de ânimo leve. Aparecem alguns textos normativos que tentam limitar os abusos, como este texto do Códex Teodosiano, que nos diz o seguinte: o corpo humano não deve ser transferido para outro local, nem dos mártires dividido, nem realizado comércio. Tenham-nos custodiados, se em algum local for encontrado um corpo de um mártir, construam um local de veneração chamado martírio. A tradução do livro é minha, tenho aqui o texto original, mas vou evitar não ler em latim. Para evitar a superstição, o culto de falsos mártires, muitos textos aparecem para regularizar esta matéria. Muitos deles envoltos numa capa de poderes extraordinários, como nos foi descrito por Suplício Severo, na vida de São Martinho, que cito. Havia, não muito longe da cidade, um lugar muito próximo do mosteiro, que uma falsa opinião humana tinha consagrado. Suponho que alguns mártires ali tivessem sido sepultados juntos, pois também se acreditava que um altar tinha sido ali colocado pelo ex-bispo. Mas Martinho, não inclinado a dar uma crença precipitada em coisas incertas, pedia frequentemente aos mais velhos, quer entre os presbíteros, quer entre os clérigos, que o nome do mártir ou o momento em que sofreu lhe fosse dado a conhecer. Fê-lo, disse, porque tinha grandes escrúpulos sobre estes pontos, dado que nenhuma tradição estável a seu respeito tinha surgido desde a antiguidade.
Tendo, portanto, mantido por algum tempo afastado do local, de forma alguma querendo diminuir a veneração religiosa com que era considerado, que ainda estava incerto, mas ao mesmo tempo não empenhado na sua autoridade a opinião da multidão, para que a mera superstição não conseguisse firmar-se, um dia dirigiu-se ao local, levando consigo alguns irmãos como companheiros. Ali, acima do próprio sepulcro, Martinho orou ao Senhor para que revelasse quem era o homem em questão e qual o seu caráter ou merecimento. De seguida, virando-se para o lado esquerdo, vê muito próximo uma sombra de aspecto mesquinho e cruel. Martinho ordena-lhe que diga o seu nome e personagem. Após isto, declara o seu nome e confessa a sua culpa. Diz que foi ladrão e que foi decapitado por causa dos seus crimes. Foi homenageado simplesmente por um erro de multidão, que nada tinha em comum com os mártires, uma vez que a glória era a sua porção, enquanto o castigo exigia as suas penas. Os que estavam presentes ouviram de uma forma maravilhosa a voz do orador, mas não viram ninguém. Então Martinho deu a conhecer o que tinha visto e ordenou que se retirasse do altar que ali estava, e assim libertou o povo do erro daquela superstição. Tirando a capa mística que envolve, nos primeiros séculos da Igreja e posteriores, esta era a função da hierarquia, de vigiar para que não se criassem falsos cultos a falsos mártires ou a corpos que encontravam sepultados e que se atribuía inexplicadamente. Vou abrir um parênteses. Reparem que estas lendas de encontrar campas, túmulos e depois atribuir a determinados santos era extremamente frequente. Vamos muito mais longe, pensemos aqui no campo da Estrela, Compostela, onde foi descoberto o corpo de Santiago Maior, também de forma extraordinária, quase este relato, depois de tendo sido confirmado pela hierarquia e pela Igreja. Carlos Magno, na sua cartuária de 21 de abril de 1742, impõe aos bispos a obrigação de combater o paganismo e a superstição. Nesta carta afirma que não pode permitir a ação pagã junto aos túmulos dos santos e dos mártires, pois começa a haver também estes cultos pagãos nestes locais sagrados. Mas também legisla sobre o culto dos falsos mártires. Deste modo, depois tenho a citação em baixo, se for publicado, se podem ler mais agora. Deste modo, segundo o Crispo, Carlos Magno, no Concílio de Frankfurt, assinala numa etapa importante da história da canonização episcopal. Com este, prescreve-se praticamente a necessidade de uma série de documentação preliminar baseada sobre o testemunho de documentos escritos em factos ex autoritate passionem aut vitae mérito, da autoridade da paixão ou da vida, do mérito da sua vida, consolidado solidamente. E esta praxis mantém-se até aos dias de hoje. Para se declarar alguém santo e apto, é necessário consolidar previamente, com uma investigação séria e muito profunda, a vida e o mérito do candidato aos autores. É neste concílio de 794 que se introduz a praxe de tratar a canonização dos novos santos nos concílios de clero, ou seja, nos títulos locais, regionais ou nacionais. Deste modo, o processo resulta agora em três pontos importantes. Primeiro, a fama de santidade e de milagres, que tem de ser pública ou de martírio. Segundo, a apresentação ao bispo ou ao círculo local de provas de uma vida vivida de modo heroico nas virtudes teologais e cardeais, como também a apresentação detalhada dos milagres realizados pelo candidato. Terceiro, a aprovação oficial do culto que se oficializa com a elevácio, a translatio corporis e, finalmente, a canonizácio per decreto. E agora a canonização é realizada por decreto do próprio bispo. Porém, começa neste período alguns bispos a apresentar os seus candidatos à santidade, os seus candidatos aos altares, à autoridade do Papa, para que este confirme e autorize o processo. Um dos casos mais paradigmáticos foi o de São Nicolau, o peregrino, que foi confirmado por Urbano II, em 1088, 1099, mas o processo só se iria completar com a transladação em 1143, com a finalização da construção da igreja, onde depositaram os seus restos mortais. Ora, os bispos, para reforçar a autoridade desta canonização e do conhecimento desta santidade, pediam muitas vezes ao bispo de Roma que desse também o seu diagnóstico e que reforçasse este acontecimento. E daqui entramos já no quarto ponto da minha exposição, que é a canonização pontifícia. Não é verdade? Começa paulatinamente também a passar da canonização episcopal para a autoridade do Papa. Para aqueles que são historiadores, também sabem também, gradualmente, o Papa vai reforçando a sua autoridade sobre as outras igrejas locais e vai também impondo esta sua autoridade sobre as igrejas locais. Isto é um mecanismo duplo. São os bispos que pedem, mas o Papa também que impõe.
também esta lei. Acreditava-se que a canonização feita pelo Romano Pontífice tinha maior autoridade, e alguns papas, ao realizar viagens pela Europa, aproveitavam, viagens apostólicas na altura, aproveitavam a ocasião para canonizar nos locais onde se deslocavam. Assim temos o exemplo de Leão XI, não, Leão IX, 1049 a 1054, Calixto II, 1119 a 1124, Inocêncio II, 1130 a 1143, Alexandre III, 1159 a 1181. Iremos então dividir este ponto em três períodos distintos. Do século V a 1234, com o aparecimento de um conjunto de decretais, ou seja, um documento, um catálogo de leis promulgado por Gregório IX, chamadas decretais do marco na ciência canonística. De 1234 a 1588, com a criação da Congregação para os Ritos Sagrados, realizada por Sisto a 22 de janeiro de 1588, e depois o terceiro período, de 1588 a 1983, com a reforma do processo de canonização feito por São João Paulo II, Divinos Praefictiones Magister, de 25 de janeiro de 1983. Ainda hoje é o documento que se usa e o processo canónico que se usa para a declaração da beatificação e da canonização. Então, o primeiro ponto, do século V a 1234, até o Papa Alexandre III, 1159 a 1181, quando este decreta a reserva pontifícia para os processos de canonização com Ad Vimus, 6 de julho de 1170 ou 71, se não há certeza absoluta da data. Os processos de canonização pontifícios eram idênticos aos que se praticavam com o processo episcopal. Muitas vezes seriam determinado isto que pedia ao reforço da confirmação pontifícia, mas esta era sempre dada em conjunto com os cardeais e os bispos presentes. Este Audivimos surge de uma carta que este Papa escreve ao rei da Suécia, bispos, clero e povo, na sequência de um processo de canonização de um religioso, que vos contei no início desta minha apresentação, do tal religioso que tinha apanhado a grande bebedeira e depois é assassinado e eles acham que ele era santo. Isto não seria problemático e até era consensual. Porém, este homem tinha estado numa taberna, não é isto é contar a história dele, e depois, a partir daqui, resulta a sua morte. Perante esta notícia, ao Divinos, o Papa não permite a sua veneração. Passo a citar o documento que vem na Patrística Latina, 200, página 1261. Pois, ouvimos com grande horror que entre vós existe uma fraude diabólica, onde veneram, como fazem os infiéis, um homem morto em estado de embriaguez, como se fosse um santo, quando a Igreja só concede que se reze pelas pessoas que morreram nestas condições de santidade. Afirma o apóstolo que os ébrios não possuem o reino de Deus. Isto é uma citação da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Logo deve-se parar a veneração de tal pessoa, ainda que realize muitos milagres, pois não seria lícito a vós venerar como santo sem autorização da Igreja Romana. Vamos mastigar este Audivimos do Papa Alexandre III. Ele começa por dizer: vocês estão a ser vítimas de uma fraude diabólica, até aqui tudo bem, essa é a introdução. Depois afirma a teologia vigente à data, citando a Sagrada Escritura. São Paulo não permite que os bêbados sejam elevados à santidade, mesmo que façam muitos milagres. E depois remata dizendo que isto não é permitido pela Igreja da Roma. Isto não é permitido pela nossa autoridade. E aqui começa a impor-se a autoridade para Paulo. Já se impunha antes, mas nestas questões concretas começa a impor-se. A partir desta carta que o Papa Alexandre III escreve para o rei da Suécia, os canonistas começam a fazer glosas sobre esta carta e chegam à conclusão, precisamente, sine pape licentia non licet aliquem venerari possent. Isto vem depois nas decretais de Gregório IX, não é, como título, e depois justifica esta norma legal. Sem licença do Papa não é lícito ninguém venerar alguém como santo, não é? É fundamentado depois neste Audivimos de Alexandre III. Apesar de, no tempo de Alexandre III, as canonizações pouco diferirem das anteriores, isto é, com o Papa que primeiramente usa a palavra canonizar.
acrescentar nas bulas de canonização este zero. E, além do mais, também acrescenta um breve resumo bibliográfico do santo e dos seus milagres. Em alguns casos, inclusive, uma oração para ser usada na missa como oração da coleta. Esta aparece também com Alexandre III. Surge também com ele o mandato oficial para o inquérito de santidade, o inicial processo de canonização. Começa-se a complicar e a complexificar cada vez mais este processo. De 1234 a 1588, dá-se uma evolução em três pontos fundamentais. A primeira, a canonização passa a ser uma competência exclusiva do Papa. Não se esqueçam que em 1234 aparece os decretais de Gregório, não é? E, portanto, fica tudo centralizado neste momento canónico. É uma competência exclusiva do Papa na comunhão com o consistório, deixando de ser possível a canonização episcopal. Segundo, surge um processo canónico, direito processual canónico, e um rito de canonização. E terceiro, conduz à criação da congregação dos ritos sagrados. Neste período, a primeira canonização a ser realizada foi a de São Francisco de Assis, por incrível que pareça, a 19 de julho de 1228. E é também com este santo que nos chega a forma de canonização mais antiga. Depois não vou ler, mas a forma mais antiga de canonização dada pelo Papa também aparece com São Francisco de Assis. Lambertini, este Papa, que também se sabe que nada se sabe do rito de missa de canonização, diz-nos que nada se afirma, que nada se sabe sobre o rito de canonização do Bispo Santo Ulbau-Rico. Peço desculpa se a minha tradução do latim não vai dar depois a tradução portuguesa do nome deste santo, realizada pelo Papa João XV, ou pelo rei Eduardo de Inglaterra, realizada por Alexandre III. Mas a primeira notícia é de São Francisco de Assis. Isto é tirado também do Deservorum Dei e Beatonum Canonizationem Liber de Lambertini e Prosper. Tem estes textos antigos. O último, antes da constituição da congregação, foi Diego de Alcalá, 2 de julho de 1588, respectivamente por Gregório IX, o de São Francisco, e Sisto V, o de Diego de Alcalá. Vejamos a forma de canonização de São Francisco de Assis. Para o louvor e a glória de Deus Omnipotente e do seu Filho e do Espírito Santo e da gloriosa Virgem Maria, dos beatos apóstolos Pedro e Paulo, e para a honra da Igreja Romana, o Beatíssimo Pai Francisco, a quem o Senhor glorificou nos céus, veneramos na terra este concílio dos nossos irmãos e com outros prelados. No catálogo dos santos descrevemos e anotamos que a sua festa no dia do óbito seja celebrada. Estou a fazer uma tradução mental entre do latim, o texto está em outro original. Em oposição à forma atual da canonização, por exemplo, de Paulo VI, Oscar Romero, entre outros, que diz o seguinte: para a honra da Santa e da Una Trindade, para a exaltação da fé católica e da vida cristã, e para o incremento da vida cristã, com a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo, dos beatos apóstolos Pedro e Paulo e da nossa autoridade, deliberamos que os nossos irmãos, e depois vem o nome deles todos, não é? Sejam discernimos e definimos, que sejam inseridos no catálogo dos santos e estabelecemos que sejam celebrados na Igreja Universal como santos para a pia devoção, isto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também tem a tradução, mas aqui em português eu uso aqui o original. Há uma mudança significativa na fórmula de canonização. Surge também alguns procedimentos mais estanques no processo necessário até à canonização. Um sem número de autores comentam e glosam as normativas dos sucessivos papas, entre as mais famosas, Sinibaldo Freschi, mais tarde Papa Inocente IV, ou Henrique Bartolomeu de Sousa, também conhecido como Cardeal Ostiense. Dando mais um saltinho, de 1588 a 1983, com a Constituição Apostólica Imensa Eterna Dei, promulgada pelo Papa Sisto V, 1585 e 1590, a 22 de janeiro de 1588, é criada a Congregação para os Ritos Sagrados e as Cerimónias, Congregatio pro Sacris Ritius et Ceremoniis,
Esta congregação passa a ser responsável por, em nome do Papa, controlar e certificar os processos de candidatura aos altares que se realizam de modo uniforme e sem que com isto se elevem aos altares pessoas que não garantam uma verdadeira vida de santidade e virtude. Ou como afirma Cristo Paulo, era demasiado que no início a nova congregação tivesse necessidade de clarificar as próprias competências, de refletir sobre a modalidade operativa até à data, de criar uma praxis estável, de delimitar eventualmente um processo renovado, por outras palavras, encontrar modos, normas, aplicações genéricas e específicas para uma matéria tão importante. E é precisamente isto que a congregação vai realizar com a relevância do Papa Urbano VIII, 1623-1644, com a sua Celestis Jerusalem Cives, 5 de julho de 1634, que estabelece grande parte das regras que ainda hoje se utilizam. Mas a grande sistematização processual e legislativa ocorre com Bento XIV e a sua Decervorum Lei Beatificationem e Beatorum Canonização, até chegarmos ao modelo que atualmente se rege no processo de beatificação e canonização, com a Constituição Apostólica Divinos Praefectiones Magister do Sumo Pontífice João Paulo II, sobre a nova legislação relativa às causas dos santos, de 25 de janeiro de 1983. Esta Constituição Apostólica é a coluna vertebral das normas a utilizar, mas foi complementada com as normas para a observação da Instrução Diocesana da Causa dos Santos, 7 de janeiro do mesmo ano de 83, um pequeno comunicado da congregação a mudar as normas local da beatificação passa agora a ser a terra do beato e a canonização feita pelo Papa, habitualmente em Roma. Isto foi um comunicado feito a 29 de setembro de 2005. Depois surge a Sanctorum Mater, uma instrução para a realização dos inquéritos diocesanos e das eparquias nas causas dos santos de 2007, uma norma para a administração dos bens das causas de beatificação e canonização, em março de 2016, e a regulamentação para a consulta médica para a comemoração da causa dos santos, de 24 de julho do mesmo ano. Mais tarde surge uma instrução sobre as relíquias na Igreja, autenticidade e conservação, de 8 de dezembro de 2017, e uma última normativa, a Carta do Santo Padre, com a qual se constitui a Comissão dos Novos Mártires, Testemunhas da Fé, uma nova forma de martírio, junto ao Dicastério da Causa dos Santos, a 3 de julho de 2023. Bem, estes últimos textos, documentos que eu estou a citar, são os que estão atualmente em vigor na Igreja Católica e são a base canónica para a promulgação da canonização e beatificação de novos santos. É de referir que o Papa Leão XIII, 1878-1903, surge o interesse de corrigir os livros litúrgicos e os martirológicos como suporte das investigações históricas, quando a investigação histórica e pede que se criem commissiones igitur historico-liturgica e multiplices históricas questiones resolvere, ou seja, pede que se criem comissões históricas litúrgicas para corrigir as questões, elucidar e esclarecer questões de ordem histórica e geográfica na liturgia. Depois, para serem aplicadas nos códigos, nos livros litúrgicos, nos martirológicos, nos breviários, nos missais e nos rituais. A restrição da atribuição de adjetivo venerável ao servo de Deus, depois de provar a vivência das virtudes de modo heróico, deve-se ao Papa Pio X, 1903-1914. Até aqui, todo o candidato levava logo com o adjetivo venerável. Neste momento, este adjetivo só se atribui depois de ter sido realizada a investigação diocesana, a primeira fase diocesana, e se ter provado, depois de Santa Sé, que dá essa declaração, de que o candidato ao altar viveu, efetivamente, de modo heróico, as suas virtudes teologais e cardeais. A partir deste momento, é considerado venerável servo de Deus. Eu sou postulador romano de 3 causas, a saber, o Padre Américo da Rua, o Dom António Barroso, Bispo do Porto, e a Dona Silvia Cardoso. Ambos são veneráveis porque a fase diocesana já está concluída e agora, antes de passar à fase de beatificação, é necessário que estes candidatos apresentem ou façam, realizem milagres. Os milagres sejam reconhecidos como tal. Todo o processo encerra até que haja o primeiro milagre. Mas até aqui são considerados veneráveis.
Portanto, a Igreja já pode venerar a sua vida, não pode ainda ter culto público, não pode ainda ter manifestações de culto público, mas pode reconhecer veneravelmente a sua vida como algo a ser imitado. Temos então dois grandes momentos. Um primeiro momento diocesano. Esta fase diocesânica é composta pela existência de alguns elementos preliminares, que é ser a existência da fama de santidade. Portanto, alguém tem que ter fama de santidade ou martírio, e fama de sinais, começar já a apresentar alguns milagres antes de iniciar a causa. Depois tem que haver um autor da causa, pode ser religiosa, bispo de uma diocese. Depois tem que ser nomeado um postulador diocesano e um bispo competente. Inicia-se depois a fase preliminar da causa com a apresentação do libelo. O libelo é o pedido inicial. Santo Padre, gostaríamos, ou o Bispo, gostaríamos de começar uma causa de canonização do servo de Deus ou da serva de Deus. Neste libelo referem-se se a causa é antiga ou recente, se a pessoa morreu há pouco tempo ou já morreu há mais tempo, e a diferença que se faz entre uma causa antiga ou uma causa recente é a possibilidade de haver testemunhas de primeiro grau que consigam ainda dizer eu conheci a pessoa em questão e atesto a sua santidade ou o modo de viver as virtudes heroicas do seu martírio. Depois é enviado este livelo com o pedido ao bispo, a aceitação do mesmo. Este bispo deve consultar outros bispos ou a Conferência Episcopal sobre a pertinência de iniciar a causa. É pertinente ou não é? Se traz mais valios para a Igreja ou não, o início desta causa. Depois a publicação deste próprio libelo. No dia X dos tantos, um segundo dono da causa, o postulador flantal, vai dizer que o Sr. António Fagundes morreu com fama de santidade. Alguém tem alguma coisa que objete? Fica público, que toda a gente sabe que vai-se iniciar uma causa. E depois pede-se o nilo obstante à Santa Sé. Passado este trâmite, começa a segunda fase do processo diocesano, que é a instrução da causa. São nomeados os oficiais do inquérito, um juiz instrutor ou relator, um delegado episcopal, um promotor de justiça que vai defender a justiça, um médico pericial, no caso disso, e definir-se a sede das sessões. Começa depois a recolha das provas documentais, com os censores teológicos e os peritos em matéria histórica e arquivística, a chamada Comissão Histórica, fazem a pesquisa e recolha histórica, emanam um parecer em forma de relatório e dão seu testemunho formal. Portanto, a Comissão Histórica recolhe tudo o que é escritos e textos sobre o candidato aos altares, fazem um documento onde dizem é sim e é verdade que este documento é verdadeiro, nenhuma das informações que aqui está é deturpada ou é errada, e a seguir ainda prestam um depoimento e assinam como se fossem testemunhas. Esta é a comissão histórica que tem que fazer o levantamento de todos os escritos que os candidatos aos altares possa ter realizado. Depois recolhe-se as provas testemunhais. Chamam-se, se forem vivas, as pessoas todas que conheceram. Testemunhas de primeiro grau, conheceram. De segundo, testemunhas de eu ouvi dizer. De terceiro, eu ouvi dizer que alguém disse. Não é? Portanto, então, como podem ver, a força destas testemunhas começa a perder-se, não é? Eu vi a minha mãe dizer que, não é verdade? Ou então eu ouvi o meu pai dizer que o seu avô ou o seu bisavô tinha dito. São testemunhas na mesma, mas não têm tanta força. E por fim, nestas testemunhas, podemos salientar os testemunhos dos médicos que seguirem o presumível milagre, ou os médicos periciais ad inspeção. Aqui falamos de médicos, mas podemos estar a falar de outros peritos. Deixem-me contar-vos para ilustrar isto, porque não sei tão aborrecido. Peço desculpa se estou aborrecido com isto. Na Santa Sé, na altura a Congregação para a Causa dos Santos, rejeitou o possível milagre de um miúdo de 3 anos que caiu de um terceiro, se a memória não me falha, caiu do terceiro andar de um prédio. E no momento em que estava a cair, a avó que estava cá em baixo viu o miúdo a voar sem asas e pediu a intercessão de um candidato aos altares. E o miúdo chegou cá em baixo, levantou-se e não tinha um arranhão. Vocês dizem, foi milagre. Pelo menos foi uma coisa extraordinária. Não é verdade? A Santa Sé não come isto assim sem mais. Então,
contratou peritos, engenheiros, que viram à data as condições climatéricas, a força do vento, lá para baixo ao ninho, desculpem a ligeireza da palavra, que chegaram à conclusão que, efetivamente, poderia ser possível que a criança, com o peso que tinha, a maneira como caiu, os ventos, chegasse cá em baixo sem se magoar. Portanto, este milagre não foi considerado. Isto para dizer que a Santa Sé prefere rejeitar coisas que para nós seriam milagres à partida e que não poríamos grande dificuldade em acreditar, para ter a certeza que a fama de santidade e os milagres operados são de facto graças concedidas por Deus por intercessão daquele candidato. É preferível um santo a menos no altar do que termos falsos santos a ser venerados. Não sei se me faço entender. Posto isto, encerra-se o processo com todo uns trâmites legais que a Santa Sé obriga a fazer, encerra-se todo o processo, faz-se fotocópias, autentica-se cada paginazinha, põe-se a chancela em cada página, fecha-se aquilo tudo, sela-se e lacra-se, envia-se em mão à Santa Sé, lacrado, não pode ser aberto, para certificar que nenhuma daquela informação foi violada na viagem do ponto de origem ao ponto de chegada. E começa depois a fase romana deste processo, que é a análise desta documentação toda. Na congregação, neste caso agora de Icastério para a causa dos santos, o subsecretário verifica se a investigação realizada pelo bispo foi observado tudo quanto se encontra estabelecido por lei, portanto, todo o processo canónico na fase diocesana é controlado à vírgula, é controlado à vírgula, inclusive porque os textos têm que ser traduzidos. Portanto, mais uma fortuna que se gasta em arranjar um tradutor ou para o latim, ou para o italiano, ou para alguma das línguas que são já aceitas na congregação. Quando nós tínhamos o cardeal Saraiva Martins na congregação, português era a língua oficial, podíamos mandar em bom português de Camões. Agora já não é, portanto temos que traduzir para italiano, latim, os que já sabem, latim suficiente para fazer esta aventura. E depois rezar para que alguém na congregação saiba latim suficiente para poder traduzir. Isso é outro problema deles. Depois de certificar-se que tudo seguiu o trâmite processual, junta-se o primeiro congresso para julgar se a causa foi instruída segundo a lei, estabelecerá qual dos relatores se deve confiar a mesma, uma vez que por sua vez, o relator, ajudado por um colaborador externo, prepara a posícia, ou seja, é nomeado um relator, um ajudante a este relator, que prepara uma posícia, uma apresentação da causa ao Congresso dos Cardeais. Faz-se mais um novo texto, mais não sei quantas cópias, 21, mais 21 cópias encadernadas para se entregar ao Congresso dos Cardeais. Nas causas antigas e aquelas mais recentes, quando for assim requerido, dada a sua índole particular e a juízo do relator geral, a posícia publicada será submetida ao exame dos consultores, particularmente peritos nas matérias para que se votam sobre o valor científico, bem como a sua suficiência acerca do seu objeto. Imagine, uma causa histórica entregue em princípios históricos. O processo para reconhecimento do milagre, ou da cura milagrosa, é precisamente igual a isto, só que vai a uma comissão de 7 médicos, que dão o parecer sobre o parecer dos médicos da face diocesana. Depois, após isso, juntamente com os votos escritos dos consultores históricos e com as novas clarificações do relator, se forem necessárias, será entregue aos consultores teólogos, que vêm-se efetivamente à fundo teológico para a declaração da santidade, que votarão sobre o mérito da causa. Este, juntamente com o promotor da fé, estudarão a posícia de tal forma que, antes desta passar à congregação especial, as diversas questões sejam examinadas em profundidade. É escrutinado à vírgula mais uma vez. Os votos definitivos dos consultores teólogos, juntamente com as conclusões redigidas pelo promotor da fé, são submetidas ao juízo dos cardeais e dos bispos. Acerca dos supostos milagres, a congregação procede do mesmo modo. Os milagres são enviados ao relator, que é feito uma posícia, são enviados aos peritos, os votos e conclusões são enviados outra vez à associação. Posteriormente, são discutidos num congresso especial de teólogos e, por fim, na congregação dos padres cardeais. Vindo isto tudo, a congregação última dos cardeais envia o parecer do Santo Padre que declara a beatificação ou a canonização do servo de Deus. Até aqui não há dúvidas. Espero que... Estou quase a terminar. Como é que estamos a ter?
Posso acabar? Posso acabar? Também não vou demorar muito tempo. O processo de beatificação, só gostava de ressalvar algumas coisas muito simpáticas. Uh, este processo de beatificação é o reconhecimento formal por parte da Igreja de que a pessoa falecida viveu uma vida de virtude heroica e tal e qual idêntico ao processo de canonização. Mas está aqui uma breve visão geral de como é que isto se processa. Segue o mesmo processo, tal e qual que, como já foi descrito na canonização, eu vou passar à frente. Só dizer que tenho que resumir, não, vai ser um bocadinho chato. Vou só resumir dizendo que, historicamente, é difícil precisar como é que esta formulação de beatificação apareceu, visto que, inicialmente, até ao século XVI, a Igreja falava só de canonização. Algumas bulas apontavam um culto permissivo e circunscrito depois desta data, mas ainda muito incipiente. A adjetivação de beato ou santo era usada de modo aleatório e sem grande rigor. Vejamos, por exemplo, a de São Pedro e São Paulo, são descritos nas bulas como beati, beatus, petria, Paulo. E é com o Papa Urbano VIII que as condições de culto aos beatos aparecem bem definidas, como aponta o mesmo autor italiano, Cristoforo. Primeiro, comum consenso da Igreja, dito Vox Populi, de tempo imemoriável, depois de fixado em 100 anos, os escritos dos padres da Igreja ou homens conhecidos pela sua santidade, e o conhecimento ou tolerância da Santa Sé ou do ordinário local. Então, podeis perguntar qual é a diferença entre um beato e um santo. Basicamente, a autorização que a Santa Sé concede ao beato é para o culto local, não é para a Igreja Universal. O beato tem o culto na diocese de origem da causa de beatificação, no instituto ou na congregação religiosa onde ele nasceu, mas fica limitado geograficamente ou a um conjunto de pessoas. Não é para ser venerado na Igreja Universal. A canonização, declaração de santidade, como se faz o novo santo, é para a Igreja Universal e, portanto, é venerado em toda a Igreja onde ela se encontra. Termino esta minha apresentação com a canonização equivalente. Esta é uma nova fórmula que foi reforçada agora recentemente, mas que já existe e já vem referenciada no pontificado de Alexandre III, que já vimos anteriormente, e depois regularizada por Urbano VIII. Isto foi feito para limitar o culto ilegítimo de alguns candidatos a santos. O que é que isto quer dizer? Havia culto a determinados santos, por serem imemoriais ou centenários, não tinha havido este reconhecimento oficial. A Igreja não sabia efetivamente se o santo era ou não santo. Para evitar que se fizesse um culto indevido, o magistério da Igreja resolveu então regularizar esta situação, fazendo uma canonização ad hoc, que seria equivalente ou equivalente à canonização do processo normal. E isto funciona agora para as beatificações históricas. Um exemplo disto foi o São de Santa Maria, por exemplo, que, tendo o processo iniciado, mínimo tempore, esteve parado durante muitos séculos, não é? E a certa altura já não havia hipótese nenhuma de poder arranjar provas científicas da santidade da pessoa. Mas porquê? E assim termino. Porque há um culto público que é realizado de forma histórica e contínua, porque a fama de santidade e as suas virtudes heroicas se mantiveram durante este tempo todo, porque efetivamente há intercessão milagrosas e extraordinárias atestadas a este santo, não é? A Igreja reconhece a santidade de modo equivalente ou equivalente àquela santidade decretada de modo tradicional pela via normal do processo comunitário. E assim sendo, não pretendo com esta minha apresentação aprofundar historicamente ou muito esta questão, até porque eu não sou historiador, visto que esta não é a minha área de conhecimento, mas sim o direito canónico. Pretendo assim deixar algumas pistas de reflexão e de estudo para quem, dentro desta área, tenha algum interesse e queira continuar esta investigação sobre a santidade dentro. Agradeço a vossa atenção, peço desculpa se de alguma forma fui absurdo.
nesta minha apresentação. Depois, voltar para as questões, aquela vontade de querer saber como é que se faz um exame. Em todo caso, então, temos de seguida o nosso diálogo, temos que colocar as nossas emoções, as nossas perguntas, e que sejam de ajuda necessária. Já não dar questões, e por isso vamos dar por encerrado a nossa sessão de hoje. Vamos dar também por encerrado o nosso ciclo de 2024, que esperamos ainda que tenha a sua repercussão na publicação das intervenções que foram feitas ao longo do ano, em publicação futura, e ao mesmo tempo creio que posso levantar o véu sobre o ciclo de 2025, que queremos começar em fevereiro, e que, em princípio, será dedicado ao tema assim formulado, sinodalidade, Portugal entre sínodos e concílios. Temos como motivação para a organização deste ciclo, por um lado, o processo sinodal por onde passou o catolicismo romano nos últimos tempos, o centenário do Concílio de Niceia, do primeiro Concílio de Niceia, também o aniversário do encerramento do segundo Concílio do Vaticano. Tudo isso nos leva a refletir sobre isto do ponto de vista, obviamente, historiográfico, ao longo do próximo ano. Esperamos começar em fevereiro próximo, então, esse ciclo de 2025, que estamos a ultimar a programação e que, a seu tempo, teremos a oportunidade de divulgar mais. Muito boa tarde a todos e muito obrigado. Esperamos contar com a participação de todos nos 2025.